Bem-vindos a mais um programa Destaque, um programa veiculado pelo Canal Universitário de Fortaleza, o canal 14 da Multiplay e produzido pela FGF TV. O programa Destaque recebe o advogado Arnaldo Rodrigues. Tudo bem, Arnaldo? Tudo bem, muito prazer. Bom, o Arnaldo ele possui graduação em Direito pela Faculdade Estácio do Ceará e também graduação em Direitos Humanos pela Universidade de Direito de Porto Alegre. Atualmente realiza assessoramento jurídico no 23º Batalhão de Caçadores, tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional e especializações em Direito Constitucional, com ênfase em Direito Ambiental e em Direito Público, com ênfase em Princípio da Dignidade Humana, ambas pela Faculdade Entre Rios do Piauí. Atualmente também ministra Direito Penal na Faculdade Grande Fortaleza. Isso mesmo. Bem, Arnaldo, prazer recebê-lo aqui no Destaque. Prazer é meu estar aqui. Dentre as suas formações, eu optei para a gente ter um bate-papo em relação aos direitos humanos, que é algo que hoje está sendo muito debatido em virtude dos diversos acontecimentos que nós temos. Mas antes da gente começar a abordar sobre esse assunto, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória na área do direito. Bom, a minha trajetória no direito, ela se iniciou no ano de 2003, quando minha esposa chegou para mim e disse para mim, olha, você tem tudo a ver com direito, né? A minha formação inicial é química, eu sou um químico industrial. Mas então eu me interessei por essas questões da discussão da sociedade em si, porque eu sou filósofo por vocação, por paixão. Eu tenho uma biblioteca com vários livros na área da filosofia e sociologia. E eu vi realmente esse pendão pela discussão humana, pela discussão entre os seres. E resolvi então que estava na hora de estudar o direito para compreender a questão legal de nosso país e depois as questões internacionais. Então começou aí, começou em 2003 e graças a Deus até hoje não parou e eu acho que não vai parar nunca. E a química, como ficou? A química ela ficou apenas no coração, né? Minha esposa ela é formada em ciências, então ela estudou muito química, física, matemática e biologia, e lá em casa, quando a gente está a fim de discutir, a gente vai resolver questão de química ou de matemática, né? É um hobby, né? Virou um hobby. Eu deixei como profissão e hoje realmente eu trabalho na área do direito mesmo, tá? Bom, em relação aos direitos humanos, eu gostaria de perguntar primeiramente sobre os direitos da pessoa humana. Quem é que são os titulares desses direitos fundamentais? Primeiramente, nós temos que fazer aqui uma dicotomia. Quando se fala em direitos humanos, se fala primariamente nos direitos naturais, inerentes a todo ser humano, onde quer que ele esteja. Quando nós falamos em direitos fundamentais, nós falamos nos direitos humanos internacionais que, de alguma forma, foram inseridos na Carta Pátria, ou seja, fazem parte de nossa Constituição. Então, nem todos os direitos humanos internacionais são direitos fundamentais. Tá? Também não existe uma Constituição se não houver direitos humanos nela normatizados. Foi o que aconteceu no Egito recentemente, que a população foi às ruas e houve grande tumulto, porque eles queriam que houvesse um capítulo em sua Constituição que falasse dos direitos fundamentais. Tá? Aqui no Brasil, nós temos o artigo 5º. Então, todo cidadão, certo? E digo mais, o não cidadão, certo? Que é aquele indivíduo que está encarcerado, que está privado do direito do sufrágio universal. Este indivíduo também é detentor de direitos fundamentais, pois não é porque o indivíduo anda livre ou ele está cumprindo uma pena restritiva de liberdade que dele foi suprimido os direitos básicos, saúde, educação, vilipêndio do corpo. Então, todo indivíduo é detentor, reconhecendo ele ou não esse direito em si. É o caso dos indivíduos que vivem nas ruas, dos usuários de drogas, que são pessoas que, por questões múltiplas, não se veem mais como pessoas dignas, mas, assim mesmo, só por ser humano, ela possui essa característica de ser
detentora dos direitos fundamentais. E o que significa essa dignidade da pessoa humana? Bom, a dignidade da pessoa humana é uma característica indissociável do ser, tá? Ela faz parte de nós desde antes de você nascer. Haja vista que o direito protege o nascituro, tá? É mais ou menos assim. Eu não posso vilipendiar tua pessoa, eu não posso desrespeitar tua pessoa, pelo simples fato de nós sermos da mesma espécie. Nós somos da espécie humana. Então, nada me dá o direito de te machucar, de te ofender. Então, os direitos humanos, ele surgiu nesse patamar. Rousseau vem trabalhar em seus livros, né, a questão do início da sociedade, onde os homens viviam em tribos, onde a violência imperava, e então os homens se juntaram, escolheram um e disseram: você agora vai cuidar da gente. Tá? Aí surge então a ideia de sociedade. Surge ali um com o poder para proteger os demais. Tá, ok? Então, os direitos humanos eles surgem sobre essa perspectiva de que um não pode passar pelos outros. É a questão do ser humano reconhecer que o outro é igual a ele. Ao falarmos da dignidade humana, a gente estaria diante de um princípio que está além das leis do Estado e da sociedade? Sim, eu defendo essa tese. Eu tenho alguns artigos publicados nessa área, né? E eu defendo a ideia que é a seguinte: existe a pirâmide de Kelsen no direito, onde uma lei, de maneira simples, uma lei municipal, ela só subsiste porque nós temos uma estadual que vai lhe dar poder para tal. Essa estadual possui uma lei federal, esta federal possui a Constituição. Então, acima da Constituição, nós não teríamos nada escrito. Kelsen vem dizer que então existe ali a norma hipotética fundamental. Eu entendo que essa norma hipotética fundamental, que é o princípio maior para a normatização de tudo que nós chamamos de direito positivo, é a dignidade da pessoa humana, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu só entendo que Kelsen não usou essa palavra, mas eu entendo que ele pensava assim: antes de se criar qualquer norma, primeiro eu preciso verificar se essa norma ela vai ter o indivíduo como resultado. Ou seja, é preciso que antes do legislador desenvolver uma norma, ele pare e pense: o ser humano é o fim último desta norma ou ele é um meio para chegar à norma? Quando ele é o fim último desta norma, nós falamos do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, se o legislador olhar para mim, olhar para você e raciocinar assim: o Arnaldo e a Tchely são o fim último de tal norma, então ele vai cuidar das nossas ruas, ele vai cuidar da saúde, ele vai cuidar de nossa educação. Quando ele olhar para a gente e verificar assim: nós somos um meio para ele, então as ruas vão ficar como estão, a violência vai ficar como está, porque o interesse dele é só o voto. Então nós entendemos que o fim último de toda a norma, essa norma hipotética fundamental de Kelsen, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então sim, está acima de todas as normas. E eu vou mais. Inclusive, se fala muito em poder constituinte originário, que uma nova Constituição pode revogar tudo o que a atual fez. E isso, ao nosso entender, não é verdade, uma vez que os direitos fundamentais adquiridos por meio da dignidade da pessoa humana não podem ser, em momento algum, suprimidos. Então, uma nova Constituição deve respeitar, sim, os direitos fundamentais adquiridos agora, porque eles perpassam as normas legisladas. Diante dessa questão, me surge uma dúvida em relação a essa maioridade penal. Então, como se colocaria esse direito humano diante dessa situação? Tchely, o termo mais correto, segundo nós entendemos, é a menoridade penal. Menoridade penal. Porque maioridade, ele pode ter 200 anos e ser preso, né? Então, a menoridade. Bom, isso é muito complexo, porque é um entendimento multidisciplinar. Nós entendemos, certo? Eu entendo, já escrevi sobre isso, que o quanto da maioridade é uma questão de política penal. O quanto.
Mas haver uma menoridade, aí é um direito fundamental, é uma cláusula pétrea. Então, eu não posso tirar da Constituição que não deve existir uma menoridade. Mas eu posso dizer que essa menoridade pode ser 1, 2, 3, 4, quanto a política penal entender. Eu não posso tirar o termo menoridade. Mas o quanto, se ela pode diminuir ou aumentar, isso é uma questão de política penal. Nós entendemos que, da forma em que o país está, com a questão falida do sistema penal, reduzir essa menoridade não é, de fato, pelos números, né? Não é, de fato, a menor saída hoje. Algo deve ser feito, mas a saída hoje não é essa. Me permita não bater palmas aqui, que eu não bato palma para os políticos, não é o momento, mas Geraldo Alckmin defende algo muito importante. Ele defende a questão de você mudar o ECA, Instituto da Criança e do Adolescente, que em vez do adolescente ficar ali 3 anos em privação, esse tempo aumentar para 6, para 7, para 8. Então, ele vai continuar tendo a menoridade aos 18, mas ele pode ficar 6, 7, 8, se você modificar o tempo no ECA. É uma saída, a nosso ver, mais inteligente do que você querer mudar a Constituição e enfrentar uma série de questões. Entendo. Então, como é que se aplica, no caso dos direitos humanos, essa legislação que é algo tão subjetivo, né? E também a que se destina os direitos humanos? A tua pergunta ela é bem inteligente, complexa, mas eu vou tentar ser simples contigo. É assim, se existe um entendimento muito errado a respeito da destinação dos direitos humanos, é preciso que quem está em casa, todo estudante de direito, todas as pessoas entendam que os direitos humanos eles não foram criados para proteger o delinquente, em hipótese nenhuma. Os direitos humanos, eles surgem há 5.000 anos antes de Cristo, quando Antígona resolve pedir a Creonte, né, lá na Grécia Antiga, permissão para enterrar seus mortos. E até hoje, né, ainda se pede permissão ao Estado para se enterrar os mortos. É terrível. Bem, ocorre o seguinte, que os direitos humanos surgiram na necessidade de defender direitos naturais da sociedade. Direito de ir e vir, direito ao trabalho, direito à profissão, propriedade, esses direitos básicos, protegidos por o grande filósofo Alexir. Ocorre o seguinte, quando Hitler, pulando o tempo, quando Hitler surgiu na Alemanha, de maneira bem clara, ele não fez nada errado no que diz respeito a direito. Ele foi eleito pelo Partido Nazista, ele fez propostas de lei, as propostas foram aceitas e ele foi consagrado pelo Congresso da época, o Mein Führer, ou o grande comandante supremo. Com isso, tudo o que ele fez estava debaixo das leis. Max Weber vem dizer, o Estado é o detentor legítimo da sociedade. Como nós abominamos essa frase, os direitos humanos surgiram pós-Segunda Guerra com a seguinte proposta, vamos coibir a ação do Estado. Não vamos deixar que o Estado passe por cima do cidadão. Então, quando você vê algo como uma chacina, quando você vê alguém que fura um bloqueio policial na Praia do Futuro e alguém despreparado dá um tiro e morre um jovem que está na garupa de seu pai, os direitos humanos vão ali. Para quê? Para saber se o Estado agiu no estrito cumprimento de seu dever legal. É para isso que se destina os direitos humanos. Quando um ente do Estado se envolve numa violência, seja ele Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia, não me interessa. Quando um ente do Estado se envolve numa violência, os direitos humanos têm que ir lá para saber se o Estado agiu dentro de seus limites. Se ele agiu dentro de seus limites, meus parabéns para o Estado. Mas quantas violências nós não já vimos? Agora mesmo em Fortaleza, um jovem frentista desapareceu. Quantas violências? Então, se divulga errado, que os direitos humanos protegem o bandido. Não. Quando há uma violência em que o Estado está envolvido, os direitos humanos têm que saber, o Estado agiu certo? Se ele agiu certo, tudo bem. Quando o Estado sofre a violência,
aí não são os direitos humanos, porque já existem os organismos de defesa do Estado, Ministério Público, Defensoria Pública e todo o arcabouço jurídico para defender o ente do Estado. Então, os direitos humanos, eles não defendem delinquente, eles defendem o Estado, se o Estado agir da maneira correta. Visto o regime militar, imagine se nós não tivéssemos direitos humanos hoje. O que o nosso atual regime político poderia fazer com a gente? Né? Tá bom. E o cidadão, ele tem o conhecimento desses direitos humanos? Eu sou de uma época em que nós estudávamos lá na Tenra Escola, nós estudávamos OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Nós estudávamos filosofia desde cedo, lá na primeira série, segunda série, terceira série. Você tinha aula de civismo, você ia para a escola, colocava a mãozinha aqui e o pavilhão nacional era erguido. Por uma questão de política, isso não existe mais. Então, o cidadão de hoje, ele não tem mais conhecimento de seus direitos. Não, ele não tem. A escola não é hoje o ambiente adequado. Deveria ser, mas não é. Na escola não se discute o que é o voto, não se discute o que é uma pena privativa de liberdade, na escola não se discute o direito do consumidor, que é algo básico. Você comprou alguma coisa, ela tem um vício, seja rebiditório ou não, não se discute isso. Então o cidadão de hoje, ele foi tolhido o que nossos pais tinham. Nossos pais tinham mais conhecimento de direito no sentido escolar do que os nossos filhos têm hoje. Isso é uma questão de política que deve mudar. Então, eu acredito muito nisso. O cidadão hoje tem mais acesso à informação. Ele pega um celular aqui e ele se conecta com o mundo. Mas o conhecimento do fazer ou não fazer, hoje está bem defasado. E como é que isso reflete no comportamento? Isso reflete nos números. A violência desenfreada, o aumento da corrupção, que é algo entranhado na carne das pessoas. Hoje as pessoas falam muito que o esperto que é o certo, né? Se vituperou trocar o certo pelo errado, o errado pelo certo, e você vai para um estádio de futebol e o teu time perde e a violência impera e quebra-se muitos ônibus. Tudo isso é reflexo de uma sociedade que não tem conhecimento de direitos. Tudo isso. Porque se a criança é ensinada como ela deve andar, depois de velha ela não vai se desviar daquele caminho. Certo? Salvo algumas exceções, mas nós entendemos que o reflexo está aí. A corrupção, se divulga muito que não se deve mais votar, onde é um absurdo, porque o primeiro ponto para se instalar uma ditadura é você não votar mais. Então, uma série de mentiras são divulgadas e o povo apenas baixa a cabeça. Falta de conhecimento que se devia ser aplicado lá na escola. Em relação à situação a qual vivemos hoje, a gente tem notícias aí espalhadas dessa tragédia na França em relação à chacina, também que não chegou a ser uma chacina, mas se a gente tomar por uma visão dessa forma em relação ao acidente, né, natural que aconteceu em Minas Gerais, sim. E fora outros tantos acontecimentos que a gente nem chega a ter conhecimento, né? Como é que, por exemplo, a Organização das Nações Unidas se coloca diante dessas situações? Bom, a Organização das Nações Unidas ela já se pronunciou, né? Ela é contra toda forma de terrorismo, né? É bem sabido que o problema França, Estado Islâmico, já é um problema bem antigo, né? Graças a Deus, o brasileiro, nós não sofremos com isso hoje, porque o nosso povo é um povo que abraça todas as populações, né? O nosso povo ele é desprovido dessa questão de preconceitos no que diz respeito à xenofobia. E os franceses, há muito tempo atrás, eles determinaram no seu parlamento que as mulheres não poderiam mais usar burca, o que para os povos árabes é um pecado, ela tem que usar burca. Então, há um movimento xenófobo na Europa hoje, muito crescente,
E isso tem inflamado, né, o Estado Islâmico e outras etnias árabes. Também não somos inocentes, existe a questão do petróleo, existe a questão de terras, de minério, uma série de coisas. Mas as Nações Unidas já se pronunciaram contra e os organismos internacionais de direitos humanos têm procurado abraçar essas vítimas, né, e procurado o entendimento, porque em direitos humanos se busca o entendimento. A última ratio legis seria o Estado beligerante, seria a guerra, onde ninguém perde, onde ninguém ganha. Todos perdem. A questão particular do Brasil com essas represas de lama é um absurdo, porque os direitos fundamentais, e isso é um artigo que eu também consegui publicar, os direitos fundamentais, nós entendemos o artigo 225 da Constituição como uma cláusula pétrea. Então, é um direito fundamental meu e teu, respirar um ar puro, correr na grama, ir à praia, ir ao rio. É um direito fundamental nosso. Então, o governo tem que, de todas as formas, fiscalizar e coibir desastres naturais como estes. Estas empresas, elas têm que pagar de forma exemplar, porque aqueles rios, e eles vão demorar uma média de 50 anos para sedimentar as lamas. O tempo de precipitação, salvo, agora eu falo como químico, salvo se houver algum catalisador energético, vai demorar 50 anos ou mais. E o dano ambiental é incalculável. E o que é que nós vemos? Nós vemos um governo inoperante que olha para a lama e diz assim, olha a lama passando, olha a lama passando. E a lama ela flutua 500 quilômetros ou mais e ninguém faz nada. Ninguém desvia o rio, ninguém põe uma barreira de contenção, ninguém faz nada. Então, é um crime contra os direitos humanos, antes de ser um crime ambiental, o que aconteceu lá. Então, toda a sociedade sofre. Toda a sociedade brasileira sofre com aquilo dali, principalmente aquelas populações ribeirinhas, né, que dependem daquela água. Eu também trabalho no Ceará fiscalizando caminhões-pipas no sertão do Ceará. E eu vejo o quanto é difícil para o ser humano, o nosso nordestino, viver dependendo do caminhão-pipa. E é como aquelas pessoas estão. Porém, o nosso povo, infelizmente, já está mais habituado a viver assim do que eles. Então, diferente do Estado Islâmico, que também é uma questão humana, mas aqui no Brasil, antes de ambiental, é uma questão humana. E todos devem pagar, o governo e as empresas. Bom, professor, o nosso tempo está acabando, mas antes da gente terminar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os seus projetos sociais. Sim, eu acredito, minha querida, que nós podemos fazer duas coisas na vida. Uma, ficarmos sentados e reclamarmos do mundo que gira ao nosso redor. A outra coisa é a gente arregaçar a manga e dizer assim, vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa. Né? O que é que eu posso fazer? Né? Aí vem a história do passarinho que pegava água no mar e corria e jogava aquela gotinha d'água no incêndio. É pouco, é. Então, eu observando a questão da violência, sobretudo dos jovens de periferia, minha esposa trabalha em escola pública, eu sou um apaixonado por artes marciais há muito tempo, né? Luto, participo de campeonatos de luta livre, de boxe, então eu gosto da coisa. Então, eu resolvi montar um projeto social, chama-se Luta pela Paz, onde nós ministramos aulas de luta gratuitas aos meninos da periferia, sobretudo Barra do Ceará, né? São os garotos que são abraçados por nós. Uma média de 70 garotos, nós ensinamos segunda, quarta e sexta para eles. Antes de ensinarmos luta, nós ensinamos a eles conceitos de cidadania, por isso que o nome do projeto é Luta pela Paz. Então, é muito pouco que a gente faz, mas nós entendemos que esse pouco, se um garoto daquele se sensibilizar e a sua vida for de alguma forma modificada, então nós entendemos que vale a pena todo o esforço. Porque uma pessoa é capaz de gerar uma reação em cadeia e mudar toda uma sociedade. Né? Martin Luther King, é um grande exemplo. Quem o diga isso, né? É um grande exemplo. Né? E por que não dizer Jesus Cristo, né? Também. Que disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então nós não estamos fazendo nada de novo. Estamos fazendo, eu acho que é a nossa obrigação. E quem quiser se voluntariar, como faz?
liga pro meu telefone. Eu- 9 Tem e-mail, alguma coisa? 8772-1576. O e-mail é arnaldoibc@gmail.com. Quem quiser nos ajudar, nós estamos de portas abertas, né? Se você quiser ir lá abraçar um garoto, se quiser ir lá nos dar um par de luvas, tá tudo certo. Pois, Arnaldo, muito obrigada pela Eu sua agradeço a participação. você. Quem sabe você volta aqui para falar mais também sobre os projetos e também sobre o direito ambiental. Tá ótimo, né? Será um prazer, tá ok? Muito obrigado à compreensão e à participação de todos. Obrigada. E aqui termina mais um programa de destaque. Continue com a nossa programação no canal 14 da Multiplay e no nosso canal no YouTube. Até a próxima.